Olá, meus amores, que alegria ter todos vocês aqui juntinhos comigo. A vovó está tão feliz. Olhem só, o foguinho na lareira está quentinho, as almofadas estão fofas e eu tenho aqui o meu livro de histórias preferido. Mas hoje não vai ser só uma historinha antes de dormir, não. Preparem-se, porque a vovó vai contar 12 histórias de uma vez. Isso mesmo, uma maratona de aventuras mágicas. Então corram lá, peguem a pipoca, ajeitem-se bem confortáveis no sofá e abram bem os ouvidos, porque a nossa viagem pelo mundo da imaginação está prestes a começar. Estão prontos? A primeira história já vai começar. Vocês já olharam para o céu, meus amores, e imaginaram que as nuvens podem ser casas, castelos ou até reinos inteiros? Pois hoje a vovó vai contar uma história que mora lá no alto, bem acima da nossa cabeça. Fechem os olhinhos um pouquinho e subam comigo. Bem no meio do céu azul, existia um lugar encantado, chamado Reino das Nuvens Coloridas. As nuvens não eram só branquinhas, não. Elas eram cor-de-rosa, lilás, douradas e azulzinhas. Cada nuvem tinha uma textura diferente. As rosas eram fofinhas como algodão doce. As amarelas brilhavam como se tivessem sido bordadas com fios de sol. E as azuis eram frescas e suaves, como a brisa do mar. Essas nuvens mudavam de cor conforme os sentimentos do reino. Quando todos estavam felizes e cheios de esperança, o céu ficava pintado como um arco-íris gigante e radiante. As nuvens dançavam umas com as outras, formando espirais coloridas que giravam devagarinho, criando um espetáculo de luz e alegria para quem tivesse a sorte de ver. Era um balé mágico, silencioso e cheio de paz. Lá embaixo, na terra, vivia uma menina chamada Clara. Ela tinha os cabelos da cor de mel e olhos curiosos que pareciam duas estrelinhas. Toda tarde, depois da escola, Clara corria para o quintal, deitava na grama verdinha e macia e ficava olhando para o céu. Ela via as nuvens se transformarem em coelhos, dragões e navios piratas. Será que alguém mora lá em cima? Perguntava ela baixinho, falando com um passarinho que sempre pousava no galho da árvore ao lado. Será que as nuvens sentem cócegas quando o vento passa por elas? O que Clara não sabia, meus amores, é que o reino das nuvens também estava olhando para ela. As nuvens coloridas lá do alto sentiam a pureza e a alegria dos sonhos da menina. Elas se encantavam com a imaginação dela e muitas vezes tentavam criar as formas que Clara imaginava como um presente secreto só para ela. Numa tarde tranquila, enquanto o sol começava a se despedir com tons alaranjados, uma nuvem cor-de-rosa desceu bem devagarinho, como uma pluma flutuando no ar. Ela tinha o cheirinho doce de morangos com açúcar. A nuvem se aproximou de Clara e a envolveu num abraço macio e quentinho, como o cobertor preferido da menina. Clara não sentiu medo, só uma imensa curiosidade. Quando percebeu, ela estava flutuando. Subiu, passou pelas copas das árvores, pelas casas com telhados coloridos e foi subindo cada vez mais alto, até chegar ao reino das nuvens coloridas. Era ainda mais lindo do que ela imaginava. Rios de nuvens prateadas corriam entre montanhas de nuvens douradas. Mas nem tudo estava bem por lá. Ao chegar, Clara percebeu que, apesar da beleza, algo estava diferente. As cores vibrantes que ela costumava ver do chão estavam pálidas. Muitas nuvens, antes cheias de vida, estavam ficando cinzentas e pesadas. O que está acontecendo? Perguntou Clara, preocupada, para uma pequena nuvem azul que flutuava tristemente ao seu lado. Estamos perdendo nossas cores. Menos a nuvem respondeu com uma vozinha que parecia um sussurro. Nossas cores vêm dos sonhos e da alegria das pessoas lá embaixo, mas ultimamente as pessoas andam esquecendo de sonhar. Estão muito ocupadas e preocupadas. Clara olhou ao redor e viu a tristeza no ar. O reino, antes tão vibrante, parecia estar adormecendo sob um véu cinzento. Ela pensou com carinho, colocou a mão no coração e respondeu: talvez elas não tenham esquecido. Talvez elas só precisem de um empurrãozinho para lembrar como é bom sentir alegria e sonhar acordado. Clara, então, teve uma ideia brilhante. Com a permissão das nuvens mais velhas, ela se sentou no centro do reino e começou a fazer o que mais amava. Ela contou histórias de fadas e heróis, cantou canções que sua avó lhe ensinou
e espalhou risadas doces e contagiantes pelo reino. Ela ensinou as nuvens a brincarem de esconde-esconde e de pega-pega. A cada sorriso, a cada gargalhada, uma cor voltava a nascer. A nuvem rosa que a trouxe voltou a brilhar com um tom vibrante de felicidade. O azul ficou mais intenso como o céu num dia de verão, e o dourado iluminou tudo ao redor, com um brilho quente e acolhedor. As nuvens, agora cheias de cor, dançaram felizes, celebrando a magia que Clara havia trazido de volta. Era hora de Clara voltar para casa. O sol já tinha se escondido, e a lua sorria no céu. A mesma nuvem rosa a levou de volta, descendo com todo o cuidado, e a deixou suavemente na grama do seu quintal. Leve nossas cores com você, Clara menos disseram as nuvens em coro, e nos ajude a lembrar as pessoas de sonhar. Desde aquele dia, Clara nunca mais olhou para o céu da mesma forma. E toda vez que uma criança ria, que um adulto parava para admirar o pôr do sol, ou que alguém simplesmente fechava os olhos e sonhava acordado lá no céu, as nuvens coloridas voltavam a brilhar mais fortes e mais bonitas do que nunca. Agora, meus amores, nunca se esqueçam, sonhar deixa o mundo mais colorido, tanto aqui na Terra quanto lá no céu. E antes da vovó se despedir, deixa eu pedir uma coisinha. Se vocês gostaram dessa história, peçam pro papai ou a mamãe se inscreverem no canal da vovó. Assim, eu continuo contando histórias cheias de magia e carinho para vocês. E deixem um like bem bonito, porque cada curtida é como uma nuvem colorida iluminando o nosso céu. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama vocês. Venham cá, meus amores, sentem-se bem juntinhos da vovó, bem aconchegados. Hoje a nossa história começa quando a gente olha para o céu, bem lá no alto, naquele pontinho brilhante que ilumina as nossas noites. Isso mesmo, onde a lua mora. Vocês já pararam para pensar? Já imaginaram como seria ir até a lua dentro de um balão? Parece uma ideia maluca, não é? Pois a história de hoje é exatamente sobre isso. Uma aventura mágica, feita de sonhos e muita, mas muita imaginação. Era uma vez, numa casinha com um jardim cheio de flores, uma menina muito especial chamada Luna. O nome dela já dizia tudo, não é? Luna amava a lua todas as noites antes de dormir. Enquanto as outras crianças já estavam no sétimo sono sonhando com brinquedos e brincadeiras, Luna tinha um ritual. Ela ia até a janela do seu quarto, abria bem grande e ficava ali, olhando para o céu. Ela não se cansava de admirar a lua, fosse ela cheia e redonda como uma bola de queijo, ou fininha, como um sorriso. Luna conversava com a lua em pensamento. Ela se perguntava: será que a lua consegue me ver daqui de baixo? Será que ela sorri para mim? Ela tinha a certeza, lá no fundo do seu coraçãozinho, que a lua era sua amiga e escutava todos os seus segredos, todos os seus desejos. Para Luna, a lua não era só uma bola de pedra flutuando no espaço, era uma companheira silenciosa que guardava seus sonhos. Certa noite, uma noite mais estrelada que o normal, algo diferente aconteceu. Luna, como de costume, foi até o seu quintal para dar boa noite à sua amiga distante. Mas encostadinho na velha macieira, ela encontrou algo que nunca tinha visto antes. Mas não era um balão de festa comum, desses coloridos que a gente vê por aí. Este era especial. Ele tinha uma cor prateada e brilhava suavemente, com um brilho que parecia vir de dentro, como se tivessem aprisionado um punhado de estrelas ali. Era um brilho mágico que convidava a gente a chegar perto. Curiosa, Luna se aproximou devagarinho. A cordinha do balão dançava com a brisa da noite, sem pensar duas vezes, com o coração cheio de uma coragem que só os sonhadores têm. Ela segurou a cordinha, e no exato momento em que seus dedinhos tocaram o fio, o balão começou a subir. Não foi de repente, não foi um susto. Ele subiu devagarinho, com a leveza de uma pluma, sem pressa nenhuma. E Luna, segurando firme na cordinha mágica, subiu junto com ele. O chão foi ficando pequenininho. Lá embaixo, as luzes da cidade pareciam pontinhos brilhantes, um tapete de vagalumes. O balão de Luna passou pelas nuvens que eram tão fofinhas e brancas, que pareciam algodão doce. Dava vontade de pegar um pedacinho. As estrelas, que antes pareciam distantes, agora estavam pertinho, piscando para ela,
curiosas com aquela visita inesperada. Luna sentia o vento fresco no rosto, e o coração batia forte dentro do peito. Mas não era medo não, era pura alegria, uma emoção tão grande que quase não cabia nela. Ela olhou para cima e viu a lua cada vez maior, cada vez mais perto. Com um sorriso que ia de orelha a orelha, ela sussurrou pro vento: "Estou indo te visitar, lua. Estou chegando." A aventura dela estava apenas começando. Quando finalmente chegou, o balão pousou com a mesma suavidade com que subiu. Tudo na lua era silencioso, uma paz imensa. O chão era coberto por uma poeira prateada que brilhava sob seus pés, e a lua, que de longe parecia apenas um rosto, de perto, era como uma grande senhora bondosa, um ser de luz que iluminava tudo com um carinho imenso e acolhedor. Luna sentiu uma voz suave em seus pensamentos, uma voz que era ao mesmo tempo antiga e gentil. Era a lua, falando com ela. "Seja bem-vinda, pequena sonhadora. Você chegou até aqui, porque o seu coração é cheio de fé, e você nunca parou de sonhar." Luna sentou-se um pouquinho na superfície macia da lua e olhou para baixo. Lá estava o nosso planeta, a Terra, uma bola azul e branca, girando no escuro. Ela sentiu uma gratidão imensa por aquele momento, por ter acreditado em seu sonho. Mas toda visita tem uma hora de acabar. A lua, com sua voz de sabedoria, disse que era hora de voltar, mas que a magia daquele encontro ficaria para sempre com ela. Luna se despediu da sua nova amiga, prometendo que continuaria a olhar para o céu todas as noites. Ela segurou a cordinha do seu balão prateado, e ele começou a descer, suavemente, como uma pena flutuando no ar. A viagem de volta foi tranquila, e ela pousou de volta no seu quintal, bem ao lado da macieira. Luna voltou para sua cama, aconchegou-se debaixo das cobertas, e tudo parecia ter sido apenas um sonho lindo e vívido. Mas quando acordou na manhã seguinte, havia algo diferente no seu travesseiro, um pozinho brilhante, um brilho de luar, a prova de que sua aventura mágica tinha sido real. E desde aquele dia, meus amores, Luna nunca mais deixou de sonhar. Ela aprendeu que não importa o quão grande ou distante um sonho pareça, quem acredita de verdade, com todo o coração, sempre encontra um jeito de chegar mais perto das estrelas. E agora, antes da vovó se despedir e deixar vocês com os anjinhos, eu queria pedir uma coisinha. Se vocês gostaram dessa historinha de hoje, peçam pro papai ou pra mamãe se inscreverem aqui no canal da vovó, pra gente continuar viajando juntos nessas aventuras. E não esqueçam de deixar um like bem bonito, um joinha, porque cada curtida é como um abraço quentinho, que ajuda a vovó a continuar contando mais e mais histórias, cheias de sonhos e magia. Boa noite, meus anjinhos. Sonhem bem alto. A vovó ama muito vocês. Venham cá, meus amores. Sentem-se bem pertinho da vovó. Hoje eu vou contar uma história diferente. Uma história que mistura ferro, parafusos e coração. Vocês já imaginaram um robô que queria sonhar? Então escutem com atenção. Em uma cidade cheia de luzes e máquinas, vivia um robô chamado Lumi. Ele era muito organizado, fazia tudo certinho e nunca errava. Todas as suas tarefas eram executadas com uma precisão incrível. Ele limpava, calculava, construía, tudo sem falhar, um único comando. Mas quando a noite chegava, e todos os humanos e animais da cidade iam dormir, Lumi ficava acordado. Ele subia no telhado mais alto, olhava para o céu cheio de estrelas e sentia um vazio em seu peito de metal. "Por que eu não sonho?" perguntava ele em sua voz metálica, enquanto via as luzes da cidade piscarem lá embaixo. Ele sabia que os humanos fechavam os olhos e viajavam para mundos incríveis. E se perguntava o que havia de errado com seus circuitos que o impedia de fazer o mesmo. Lumi observava as crianças, fechando os olhos e sorrindo enquanto dormiam. Ele se aproximava das janelas dos quartos, em silêncio, e via os pequenos rostinhos tranquilos. De manhã, ele as ouvia contar suas aventuras noturnas. Elas falavam de voar sobre montanhas de chocolate, de conversar com estrelas cadentes e de dançar com nuvens de algodão doce. Cada história era mais fantástica que a outra,
cheia de cores e emoções que Lumi não conseguia compreender. O robô colocou a mão de metal sobre o seu peito frio e suspirou. Um som suave de engrenagens se movendo. Eu também queria sonhar, ele pensou. Ele acreditava que se pudesse sonhar, finalmente entenderia o que os humanos chamavam de sentir. Ele queria saber como era a alegria, a surpresa e até mesmo o medo dentro de um sonho. Certa noite, enquanto Lumi estava em seu posto de observação no telhado, algo incrível aconteceu. Uma estrela brilhante no céu começou a piscar com mais intensidade e, de repente, ela caiu, traçando um arco de luz prateada, até pousar suavemente em um parque pertinho da cidade. Lumi desceu correndo e se aproximou com cuidado. A estrela não era quente, mas brilhava com uma luz suave e acolhedora, como uma luz de esperança. Para sua surpresa, a estrela falou com uma voz baixinha e musical. Eu ouvi seu desejo, pequeno robô. Lumi ficou parado, seus sensores piscando em confusão. A estrela continuou. Sonhar não acontece só dormindo. Sonhar acontece quando o coração imagina. É sentir as coisas ao seu redor. Lumi ficou pensativo. Um coração que imagina, mas ele só tinha circuitos e engrenagens. Como poderia fazer isso? No dia seguinte, Lumi decidiu tentar. Ele não ficou apenas em suas tarefas programadas. Ele começou a observar o mundo de um jeito diferente, prestando atenção nos detalhes. Viu uma criança sentada sozinha, em um banco, chorando porque seu balão tinha voado para longe. Lumi usou seus braços extensíveis para alcançar o balão preso em uma árvore e o devolveu para a menina, que abriu um sorriso enorme. Mais tarde, uma chuva forte começou, e ele viu um passarinho tremendo de frio em um galho. Lumi ficou parado ao lado dele, abrindo um pequeno guarda-chuva que fazia parte de seus acessórios, para proteger o passarinho até a chuva passar. Ele até aprendeu a compartilhar um sorriso, imitando as expressões felizes que via, e a cada pequeno gesto de bondade, algo novo nascia dentro dele. Uma luz quentinha que parecia aquecer seus circuitos frios por dentro. Naquela noite, Lumi se sentiu diferente. Não era mais apenas um robô executando tarefas, ele sentia algo novo. Quando o silêncio tomou conta da cidade, ele fechou os olhos, mas desta vez, não estava esperando por imagens ou aventuras fantásticas. Ele apenas se concentrou naquela sensação quentinha que crescia em seu peito. E então, algo mágico aconteceu. Ele não viu estrelas de chocolate, nem nuvens de algodão doce. Em vez disso, ele sentiu a alegria do sorriso da menina, sentiu a gratidão do passarinho protegido da chuva, sentiu a paz de um dia bem vivido. Era uma onda de calor, de tranquilidade e de amor. Lumi Antandu, aquele era o seu primeiro sonho. O sonho mais bonito que um robô poderia existir, porque não era feito de imagens, mas de puros sentimentos. E assim, meus amores, Lumi aprendeu que sonhar é sentir com um coração, mesmo sendo feito de metal. Ele descobriu que os sonhos mais lindos são aqueles que a gente constrói durante o dia, com nossos atos de carinho e bondade. E antes da vovó se despedir, deixa eu pedir uma coisinha. Se vocês gostaram dessa historinha do nosso amigo robô, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem aqui no canal da vovó. E não se esqueçam de deixar um like bem bonito, porque cada curtida é como um abraço quentinho que ajuda a vovó a continuar contando histórias cheias de amor e sonhos para vocês. Boa noite, meus anjinhos. Que seus sonhos sejam doces e cheios de sentimentos bons, assim como o do Lumi. A vovó ama muito, muito vocês. Ah, venham cá, meus amores. Sentem-se bem juntinhos da vovó. Façam um ninho bem confortável, porque a história de hoje é daquelas que levam a gente bem longe. Escutem com atenção. Vocês estão ouvindo esse som distante? Parece um apito suave. Xuxo, hoje a vovó vai contar a história de um trem muito especial. Um trem que não anda nos trilhos da terra, mas nos trilhos do céu. É o trem das estrelas. Lá no fim de uma vila tranquila, bem no cantinho do mundo, existia uma estação de trem muito antiga. De dia, ela parecia adormecida, com suas paredes descascadas e bancos de madeira vazios. Os pássaros cantavam nos telhados, e o sol aquecia as pedras dos trilhos. Mas à noite, a noite era pura magia. Quando o último raio de sol ia embora,
e o céu ficava escuro como veludo, as estrelas começavam a piscar, uma por uma, como se estivessem acendendo luzinhas para uma festa. E era nesse momento que, bem devagarinho, um trem dourado surgia no horizonte. Ele não fazia barulho como os trens de verdade. Ele deslizava, silencioso, e seu corpo brilhava com a luz suave da lua. Era o trem das estrelas. Cada um dos seus vagões parecia feito de cristal e carregava dentro de si os sonhos de todas as crianças do mundo. Mas esse trem era um segredo. Ele só aparecia para quem realmente acreditava na magia, para quem olhava para o céu com o coração cheio de esperança. Nessa mesma vila, moravam duas crianças muito especiais, Sofia e Miguel. Eles eram irmãos e os melhores amigos. Todas as noites, antes do dormir, eles tinham um ritual. Corriam para a janela do quarto, abriam bem grande e ficavam ali olhando o céu. Eles não apenas olhavam as estrelas, eles conversavam com elas. Imaginavam viagens para planetas de chocolate, dançavam com cometas de caudas brilhantes e criavam histórias sobre constelações que pareciam animais. Numa noite especialmente silenciosa, quando até o vento parecia estar dormindo, eles ouviram um som diferente. Chuchu. Era um apito baixinho, quase um sussurro. Curiosos, eles se olharam e, sem precisar dizer nada, saíram pé ante pé, seguindo aquele som mágico. O apito os levou até a velha estação. E lá estava ele, parado, esperando, o trem das estrelas, brilhando mais do que qualquer joia. Será que podemos entrar? Sussurrou Sofia, com os olhos arregalados. No mesmo instante, como se tivesse ouvido o seu pensamento, a porta do primeiro vagão se abriu sozinha, revelando um brilho quente e convidativo lá de dentro. Com o coração batendo forte, eles subiram os degraus. E quando o trem começou a andar, meus amores, ele não correu pelos trilhos. Elf subiu devagarinho, como uma bolha de sabão, passando pelas nuvens que pareciam algodão doce. As estrelas piscavam mais forte, como se estivessem dando tchau e desejando boa viagem. Lá dentro do trem, tudo era paz. Havia almofadas tão macias que pareciam nuvens de verdade, uma luz suave que abraçava, e um cheirinho de sonho bom, de biscoito quentinho e de abraço de mãe. Cada vagão era uma surpresa. Em um deles, passavam imagens de lembranças felizes. O primeiro dia de aula, uma festa de aniversário, um passeio no parque. Em outro, flutuavam abraços quentinhos e risadas gostosas. Havia também um vagão só para os desejos, aqueles que a gente guarda bem escondidinho no coração. De repente, o trem parou bem pertinho de uma constelação que brilhava muito. Uma das estrelas, a mais cintilante de todas, falou com eles, não com a boca, mas com uma voz doce que ecoou em seus pensamentos. Cada criança, disse a estrela, carrega uma luzinha única e especial dentro de si. Essa luz é feita de seus sonhos, de sua coragem e do seu amor. Miguel, que às vezes sentia um medinho do escuro, pensou nesse medo e percebeu que sua luzinha era mais forte. Sofia, que sonhava em ser uma grande artista, pensou nos seus desenhos e sentiu sua luz brilhar ainda mais. Eles entenderam naquele momento que o trem das estrelas não os estava levando para um lugar longe, ele os estava levando para dentro deles mesmos, para o lugar mágico onde moram todos os nossos sentimentos, os bons e os que nos desafiam. O apito suave soou mais uma vez. Chuchu, era hora de voltar para casa. O trem desceu com o mesmo cuidado, deslizando pelo céu noturno e devolvendo as crianças sãs e salvas na estação silenciosa. Antes de desaparecer por completo, o trem das estrelas deixou um rastro de brilho no ar, como um cobertor de luz que cobriu toda a vila. Sofia e Miguel voltaram correndo para suas camas, com o coração quentinho e a alma cheia de paz. Naquela noite, eles dormiram com um sorriso tranquilo no rosto, sonhando com estrelas e viagens mágicas. E assim, meus amores, a história termina. Mas a magia, não. Toda noite, quando vocês fecham os olhinhos e se preparam para dormir, o trem das estrelas pode passar pertinho de vocês, pronto para levar seus sonhos em uma viagem pelo céu. Basta acreditar e sonhar. E antes da vovó se despedir, deixa eu pedir uma coisinha bem importante. Se vocês gostaram dessa história e querem ouvir muitas outras, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem aqui no canal da vovó. E não esqueçam de deixar um like bem bonito,
porque cada curtida de vocês é como uma estrelinha que ilumina o caminho e ajuda esse trem mágico a continuar viajando e visitando outras crianças. Agora fechem os olhinhos, respirem fundo, sintam o cheirinho do sonho bom chegando e deixem o trem dos sonhos levar vocês. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama muito vocês. Venham cá, meus amores. Cheguem mais pertinho da vovó, façam silêncio no coração e fiquem bem confortáveis. Hoje a história nasce no jardim, um jardim cheio de cores, cheiros suaves e um sol bem quentinho. A vovó vai contar sobre uma flor especial, uma flor que aprendeu uma lição muito bonita a dividir. Esta história é sobre como compartilhar pode deixar tudo mais bonito e mais feliz. Então aconcheguem-se bem e preparem os ouvidinhos, porque a nossa aventura no jardim já vai começar. Havia um jardim encantador, um lugar mágico onde o sol brilhava todas as manhãs sem falta. Era um espetáculo de luz e cor. As flores acordavam felizes, uma por uma, esticando suas pétalas para receber a luz quentinha. Era como se elas estivessem dando bom dia para o sol. Entre todas aquelas flores, havia uma que se destacava, chamada Luma. Ela era alta, com pétalas de um amarelo vibrante, e sempre ficava bem no centro do jardim, no lugar mais privilegiado. O sol parecia beijar Luma primeiro, antes de tocar qualquer outra flor. E ela adorava essa atenção toda. Em seu coraçãozinho de flor ela pensava, toda orgulhosa, o sol é todo meu. Ela se sentia a rainha do jardim, recebendo toda a luz só para si. Mas meus amores, sem perceber, Luma cresceu tanto, ficou tão alta e frondosa, que começou a fazer sombra nas outras flores. As florzinhas pequeninas que viviam ao seu redor ficaram sem a luz do sol. Algumas delas começaram a murchar um pouquinho. Suas cores ficaram mais pálidas. Outras ficaram tristes e quietinhas, sem a energia para abrir suas pétalas por completo. Está tudo tão frio aqui, sussurrou uma florzinha azul, bem baixinho. Luma ouviu o sussurro, mas fingiu que não era com ela. Ela estava tão focada em ter o sol só para si, que não queria pensar nos outros. Seu orgulho a impedia de olhar para o lado e ver a tristeza que sua sombra estava causando. Um dia, uma abelhinha muito simpática e trabalhadora pousou em uma das pétalas de Luma. Com sua vozinha doce e gentil, ela disse: "Flor bonita, o sol é tão grande, dá para todo mundo. Por que não compartilhar um pouquinho da sua luz?" Luma ficou pensativa. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Pela primeira vez, ela olhou ao redor com atenção. Ela viu as folhas caídas, as pétalas sem brilho, o silêncio triste que havia se instalado no jardim. Seu coração de flor apertou. Ela sentiu uma pontinha de tristeza ao perceber que sua felicidade estava custando a felicidade das outras. Aquele aviso da abelhinha foi como uma sementinha plantada em seu coração. No dia seguinte, quando o sol nasceu e seus primeiros raios tocaram o jardim, Luma fez algo diferente. Ela respirou fundo e se inclinou um pouquinho para o lado. Não foi fácil, ela teve que fazer um esforcinho, mas foi um gesto muito bonito. Imediatamente, a luz do sol começou a passar por ela, alcançando as florzinhas que antes estavam na sombra. Foi como mágica. As florzinhas se abriram na mesma hora, as cores voltaram a brilhar, e o jardim ficou mais vivo e alegre do que nunca. E Luma, ao ver toda aquela felicidade, sentiu algo novo e maravilhoso em seu coração, a verdadeira alegria de compartilhar. A partir daquele dia, o jardim se transformou. Agora, quando o sol brilhava, todas as flores sorriam juntas, cada uma com sua cor, seu tamanho, seu jeito único de ser. Luma continuava linda, alta e amarela, mas agora ela era ainda mais especial, porque ela tinha aprendido a lição mais valiosa de todas, que dividir não diminui o que a gente tem, pelo contrário, multiplica a felicidade. O jardim se tornou um lugar de união e amizade, onde todas as flores floresciam juntas, compartilhando a luz e a beleza. E assim, meus amores, aquela flor aprendeu que o sol é mais bonito quando ilumina todos. E agora, antes da vovó se despedir, deixa eu pedir uma coisinha. Se vocês gostaram dessa história e querem ouvir mais contos do coração, peçam pro papai
ou a mamãe se inscreverem aqui no canal da vovó e deixem um like bem bonito, porque cada curtida é como um raio de sol que ajuda essas histórias a florescerem e chegarem a mais crianças. Agora, fechem os olhinhos, respirem fundo e levem essa luz de compartilhar no coração de vocês. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama vocês. Venham cá, meus amores. Hoje a vovó vai apagar a luz devagarzinho, acender a imaginação e abrir um segredo antigo. Vocês já ouviram uma floresta cantar? Não cantar alto, mas cantar baixinho, como quem conta um segredo. Pois é sobre isso que vamos falar hoje. Acomodem-se bem, porque a história vai começar. Havia uma floresta verdinha e profunda, chamada Floresta Cantante. Durante o dia, ela parecia comum, mas quando o sol ia dormir, algo mágico acontecia. As folhas balançavam sozinhas, os troncos faziam sons suaves e o vento parecia cantar. Os animais ficavam curiosos, mas também um pouquinho assustados. O coelhinho se escondia. O esquilo fechava os olhinhos. Até os passarinhos ficavam quietinhos. Será um monstro, cochichavam. A floresta continuava cantando, não de medo, mas de saudade. Morava ali uma menina chamada Lily. Ela era curiosa, doce e muito atenta aos sons do mundo. Uma noite, ao ouvir a canção da floresta, ela não sentiu medo, sentiu um chamado. Parece um pedido de ajuda, disse baixinho. E com uma lanterninha na mão e coragem no coração, Lily entrou na floresta. Lá no fundo, Lily encontrou algo surpreendente. Uma árvore antiga, enorme e cheia de marcas do tempo. Ela estava sozinha. Antes, eu cantava com minhas amigas, sussurrou a árvore, mas elas foram cortadas. E eu fiquei aqui, lembrando, o canto da floresta era memória, era amor, era saudade. Lily abraçou o tronco com carinho. No dia seguinte, os animais ajudaram, plantaram sementes, cuidaram da terra. Com o tempo, novas árvores cresceram e a floresta voltou a cantar. Não de tristeza, mas de alegria. Agora o canto era suave, feliz e acolhedor. E assim, meus amores, a floresta ensinou que até os mistérios têm sentimentos e que ouvir com o coração pode curar muita coisa. E antes da vovó dar um beijo de boa noite, deixa eu pedir algo. Se vocês gostaram dessa historinha, peçam pro papai ou a mamãe se inscreverem no canal da vovó e deixem um like bem carinhoso, porque cada curtida ajuda essas histórias a continuarem cantando. Agora, fechem os olhinhos. Imaginem uma floresta suave e durmam com essa música no coração. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama vocês. Venham cá, meus amores. Cheguem mais pertinho da vovó. Acomodem o corpinho e o coração. Hoje, a história acontece em um lugar quente, onde o sol nasce dourado e o vento passeia pela grama alta. É uma história sobre força, mas também sobre calma, sobre aprender que falar baixinho às vezes diz muito mais. A savana acordava cedo, os passarinhos cantavam, os insetos faziam seu zunido e o vento passava sussurrando entre as árvores. Tudo tinha som, tudo tinha ritmo, mas havia um som que sempre se destacava. Um rugido forte que ecoava longe, muito longe. O dono daquele rugido era um leão chamado Rugido. Ele era grande e forte e imponente. Quando falava alto. Quando ria, fazia a savana tremer. Quando acordava, todos sabiam. Rugido não queria assustar, ele apenas não conhecia outro jeito de falar. Com o tempo, os animais começaram a se afastar. O coelho se escondia. Os passarinhos voavam para longe. Até os macacos ficaram mais quietinhos. Ele é bom, mas faz muito barulho, menos cochichavam. E Rugido, sem entender, começou a ficar sozinho. Uma tarde, ele sentou-se sob uma árvore. Não rugiu, não falou. Pela primeira vez, escutou o vento. Escutou os passos pequenos na grama. Escutou o próprio coração e sentiu algo apertado no peito.
Uma tartaruga bem velhinha se aproximou devagar. Ela olhou para Rugido com carinho e disse: às vezes quem fala baixo é quem mais consegue ser ouvido. Rugido pensou bastante e guardou aquelas palavras no coração. No dia seguinte, Rugido tentou algo novo. Respirou fundo e falou mais baixo, quase um sussurro. Foi estranho, foi difícil, mas foi diferente. E ninguém se assustou. Pouco a pouco, os animais se aproximaram. O coelho ficou, os passarinhos cantaram perto. Os macacos sorriram. Rugido percebeu algo lindo. Quando ele falava baixo, todos queriam ouvir. Rugido continuava forte. Continuava sendo leão, mas agora era também calmo, atento e gentil. Ele aprendeu que liderança não mora no barulho, mas no respeito. E assim, meus amores, um leão que rugia alto aprendeu a sussurrar, aprendeu que ouvir é um presente e que falar com calma aproxima os corações. E antes da vovó dar um beijo de boa noite, deixa eu pedir algo. Se vocês gostaram dessa historinha, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem no canal da vovó. E deixem um like bem carinhoso, porque cada curtida ajuda essas histórias a continuarem sendo contadas com amor. Agora fechem os olhinhos, respirem bem devagar e durmam com o coração tranquilo. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama vocês. Oi, meus amores. Venham cá. Sentem bem juntinhos da vovó. Respirem fundo. Isso, devagarzinho. Hoje a nossa história começa num lugar simples, daqueles onde tudo parece normal, mas onde um pequeno mistério estava prestes a acontecer. Escutem com atenção, porque às vezes os maiores heróis são os mais pequeninos. Era um bairro calmo, com ruas tranquilas, árvores fazendo sombra e tardes preguiçosas. Todo mundo se conhecia. Nada de estranho acontecia por ali, ou pelo menos era o que todos pensavam. Foi nesse lugar que vivia um cachorrinho muito especial. O nome dele era Biscoito. Ele não era o maior, nem o mais rápido, mas era o mais atento. Enquanto os outros cachorrinhos corriam sem olhar, Biscoito observava. Ele prestava atenção nos sons, nos cheiros, nas pegadas no chão. Biscoito tinha um sonho guardado no coração. Ele sonhava em ser um detetive, resolver mistérios, ajudar os amigos e encontrar coisas perdidas. Ele nem imaginava que logo teria sua primeira missão. Certa manhã, o gatinho do bairro começou a chorar. O brinquedo favorito dele havia desaparecido. Ninguém viu, ninguém ouviu. O mistério estava lançado. Biscoito chegou devagar. Ele olhou o lugar, respirou fundo e disse bem baixinho para si mesmo: agora é hora de ser detetive. Ele farejou o chão com cuidado. Cheiro de grama, cheiro de vento, cheiro de brinquedo. As pistas iam e vinham. Mas Biscoito não desistiu. Por um instante, Biscoito ficou confuso. Será que tinha errado? Mas um bom detetive aprende com os erros. Debaixo de um banco do parque, lá estava o brinquedo. O vento tinha levado, sem ninguém perceber. O mistério estava resolvido. E assim, meus amores, um cachorrinho curioso virou um verdadeiro detetive. Se vocês gostaram dessa historinha, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem no canal da vovó e deixarem um like bem bonito. Agora, fechem os olhinhos, respirem fundo e durmam com um coração tranquilo. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama vocês. Venham cá, meus amores. Cheguem mais pertinho da vovó, se aconcheguem bem e fechem os olhinhos devagar. Hoje a história começa num lugar bem geladinho, onde a neve brilha como açúcar e o vento canta baixinho. É lá que vive um pinguim muito especial, o pinguim Pipoca. Pipoca era um pinguim pequeno, alegre e muito educado. Ele adorava deslizar no gelo, brincar com os amigos e ajudar quem precisasse. Mas havia algo muito importante para Pipoca. Suas botinhas vermelhas, elas protegiam seus pés do frio e eram um presente da vovó Pinguim. Cuidar é amar, dizia ela. Certa manhã,
Pipoca acordou animado para brincar, mas ao olhar para o lado da cama de gelo, ué, cadê minhas botas? Perguntou assustado. Ele procurou em todo canto, atrás do iglu, perto do lago nada. O frio começou a apertar, e o coração também. Pipoca contou aos amigos. O ursinho polar, a foca e até a gaivota quiseram ajudar. Vamos procurar juntos, disseram. Cada um olhou de um lado, e enquanto procuravam, Pipoca percebeu algo bonito. Não estava sozinho. Mesmo com os pés gelados, seu coração estava quentinho. A neve começou a cair mais forte. Pipoca sentou um pouco cansado. Sem minhas botas, não posso brincar. Suspirou. Foi quando lembrou das palavras da vovó. Tudo que é importante volta quando é cuidado com amor. Ele respirou fundo e decidiu confiar. De repente a foca gritou. Achei! As botinhas estavam perto do lago, onde Pipoca tinha ajudado um filhotinho no dia anterior. Ele sorriu, calçou as botas e sentiu o calor voltar aos pés. E aprendeu que cuidar, ajudar e compartilhar sempre traz coisas boas de volta. E assim, meus amores, Pipoca nunca mais esqueceu de guardar suas botinhas e agradecer aos amigos. E agora a vovó vai pedir algo bem especial. Se vocês gostaram dessa historinha, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem no canal da vovó. E deixem um like bem quentinho, porque cada curtida é como uma botinha nova que ajuda a vovó a continuar contando histórias cheias de amor. Agora, fechem os olhinhos, imaginem a neve macia e durmam com um coração aquecido. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama vocês. Venham cá, meus amores. Cheguem mais pertinho da vovó. Façam um ninho bem confortável e fiquem bem quietinhos. Escutem com atenção. Vocês estão ouvindo esse barulhinho distante? Parece um trovão bem longe. Hoje a vovó vai contar uma história que começa num dia de chuva, com uma tartaruguinha calma e um relâmpago muito apressado. Lá perto de um lago tranquilo, morava uma tartaruga chamada Tina. Ela era conhecida por andar devagar, falar baixinho e observar tudo com muita atenção. Tina gostava de sentir o vento soprando de leve em seu rosto, de ouvir o canto dos passarinhos que moravam nas árvores ao redor do lago e de caminhar sem pressa alguma, apreciando cada pedacinho do caminho. Tudo tem seu tempo, dizia ela sempre com um sorriso sereno. Ela sabia que cada folha que caía, cada flor que se abria, tinha seu próprio ritmo, e ela adorava fazer parte disso tudo. Certo dia, enquanto Tina fazia seu passeio matinal, o céu azul começou a escurecer de repente. As nuvens, que antes eram brancas e fofinhas como algodão, ficaram cinzentas e pesadas. O vento, que antes era uma brisa suave, começou a soprar com mais força, balançando as árvores e agitando a água do lago. Tina parou, olhou para o céu e sentiu seu coraçãozinho bater um pouco mais rápido. Ela sabia que uma grande tempestade estava chegando. Então, Krazaga, um relâmpago enorme e brilhante rasgou o céu, iluminando tudo por um segundo, como se o dia tivesse virado noite e depois dia de novo, num piscar de olhos. Tina se assustou muito com aquele clarão e com o barulho estrondoso que veio logo depois. Rapidamente, ela se escondeu dentro do seu casco, que era sua casinha segura. Que barulho foi esse? Pensou ela. Tremendo um pouquinho, ela nunca tinha visto algo tão rápido e tão barulhento em toda a sua vida. Lá no alto, entre as nuvens escuras, o relâmpago observava tudo. Ele era jovem, rápido, brilhante e adorava fazer muito barulho. Ele se sentia o mais poderoso de todos os fenômenos da natureza. Eu sou forte, eu sou veloz, eu ilumino o mundo inteiro, dizia ele, todo orgulhoso de sua força e velocidade. Ele adorava correr pelo céu, deixando seu rastro de luz e som. Mas quando o relâmpago olhou para baixo e viu a pequena Tina, toda encolhida e assustada dentro de seu casco, algo diferente aconteceu dentro dele. Pela primeira vez, ele não se sentiu orgulhoso do barulho que fez. Será que eu assustei demais? Pensou ele, e seu brilho intenso diminuiu um pouco, ficando mais suave. Ele viu o medo nos olhos da tartaruguinha e percebeu que sua força, que para ele era motivo de alegria, podia ser assustadora para os outros. Aos pouquinhos, a chuva forte que começava a cair foi ficando mais fraca, se transformando numa garoa fininha e gentil. Tina, sentindo que a tempestade estava diminuindo, colocou a cabecinha para fora do casco, com muito cuidado. Ela
Respirou fundo, bem devagarinho, sentindo o cheirinho de terra molhada que ela tanto gostava. Foi quando ouviu uma voz suave, que parecia vir do céu, um sussurro no meio da chuva. Desculpe, eu não queria assustar você. Tina olhou para cima, procurando de onde vinha a voz, e viu um brilho suave entre as nuvens. Era o relâmpago, que agora parecia muito menos assustador. Com sua calma de sempre, ela respondeu: tudo bem, eu só precisava de um tempo para me acostumar com o barulho. O relâmpago, entendeu? Ele percebeu que nem todo mundo gosta de pressa e barulho como ele. Ele aprendeu que ser forte não significava ser assustador, e que era importante respeitar o tempo e o jeito de cada um. A tempestade foi passando completamente. O céu começou a clarear, as nuvens cinzentas foram se afastando e o sol voltou a aparecer. Tímido no começo, mas logo brilhando com força. E então, uma coisa mágica aconteceu. Um lindo arco-íris, com todas as suas cores, pintou o céu, ligando um lado ao outro do lago. Tina saiu devagarinho de seu casco, sentindo o calor do sol em sua pele, e sorriu para o céu. O relâmpago, vendo o sorriso da tartaruga, brilhou de uma forma diferente. Um brilho mais suave e amigável. Naquele dia, eles aprenderam uma lição muito importante juntos. A força não precisa assustar, e a calma também é uma forma de coragem. O relâmpago aprendeu a admirar a serenidade da Tina, e a Tina aprendeu que, mesmo diante de algo grande e barulhento, ela era corajosa o suficiente para enfrentar seus medos. E assim, meus amores, a tartaruga, com sua paciência, ensinou ao relâmpago a ter calma e a olhar o mundo com mais gentileza. E o relâmpago, com sua energia, mostrou à tartaruga que ela era muito mais corajosa do que pensava. Eles se tornaram amigos, cada um com seu jeito, mostrando que as diferenças podem nos ensinar muito. E antes da vovó se despedir e deixar vocês dormirem com essa história no coração, deixa eu pedir uma coisinha. Se vocês gostaram dessa historinha da Tina e do relâmpago, peçam para o papai ou para a mamãe se inscreverem aqui no canal da vovó. E não se esqueçam de deixar um like bem bonito, porque cada curtida é como um abraço quentinho, que ajuda a vovó a continuar contando mais e mais histórias cheias de amor, calma e aprendizado para vocês. Agora fechem os olhinhos, respirem fundo, bem devagarinho, como a tartaruga Tina. E lembrem-se sempre da lição de hoje. Tudo tem seu tempo. Não precisa ter pressa para crescer, para aprender ou para fazer as coisas. Cada um tem o seu próprio ritmo e isso é maravilhoso. Boa noite, meus anjinhos. Tenham sonhos lindos e coloridos como o arco-íris. A vovó ama muito vocês. Venham cá, meus amores. Sentem-se bem juntinhos da vovó. A vovó quer que vocês fiquem bem confortáveis, porque a história de hoje é daquelas que aquecem o coração. Hoje eu vou contar uma história curiosa. Uma história sobre alguém que parecia muito corajosa, mas guardava um medinho dentro do peito. Vocês acreditam que alguém bem alto, bem altinho mesmo, pode ter medo de altura? Pois essa girafinha tinha... E agora a vovó vai contar tudinho. Lá longe, na savana dourada, onde o sol pinta o céu de laranja, morava uma girafa chamada Lili. Ela tinha o pescoço mais comprido que vocês possam imaginar, pernas longas e finas, e caminhava com uma elegância que parecia uma dança. Todas as manhãs, quando o sol acordava o mundo, as outras girafas esticavam seus pescoços com alegria, buscando as folhas mais verdinhas e saborosas lá no topo das acácias. Era uma festa de estica e puxa, mas a Lili sentia algo muito diferente. Quando ela olhava lá de cima, o mundo parecia girar e seu coração começava a bater rapidinho, como um tambor apressado. As pernas, que eram tão firmes, de repente ficavam moles como gelatina. Ela sussurrava baixinho, só para ela mesma ouvir. Ah, é alto demais. E então, bem devagarinho, com o coração apertado, ela baixava seu lindo pescoço. Lili preferia as folhas que cresciam mais baixinhas, nos arbustos perto do chão. Para os outros, ela dizia com um sorrisinho: essas aqui são mais gostosas, têm um sabor especial. Mas, no fundo do seu coração, era o medo que estava falando. Ela tinha um medo danado de cair, medo de olhar para baixo e ver tudo tão pequeno. E, acima de tudo, um medo de não ser como as outras girafas, que pareciam tão seguras
e corajosas lá no alto. À noite, quando a lua prateada iluminava a savana e as estrelas piscavam no céu infinito, Lili ficava pensando: por que eu sou assim? Por que eu tenho esse medo que ninguém mais parece ter? E esse pensamento deixava seu coração ainda mais apertadinho, meus amores. O que a Lili não sabia é que todo mundo, até a pessoa mais corajosa, tem um medo escondido em algum cantinho. Um dia, sentindo-se muito sozinha com seu segredo, Lili decidiu procurar seu melhor amigo, Theo, a tartaruga. Theo era o ser mais sábio da savana. Ele caminhava devagar, observando tudo com seus olhos pacientes, sem pressa nenhuma. Lili se aproximou e, com a voz embargada, disse: Theo, eu sou a girafa mais alta, mas eu tenho medo de altura. Ela falou baixinho, com vergonha do seu segredo. Theo, a tartaruga, parou sua caminhada lenta, olhou para a amiga com todo o carinho do mundo e sorriu um sorriso tranquilo. Com sua voz calma, ele respondeu: minha querida Lili, coragem não é não ter medo. Coragem é aprender a caminhar mesmo com ele ao seu lado. É dar um passinho de cada vez, mesmo quando as pernas tremem. Lili ficou quietinha, absorvendo aquelas palavras como a terra seca absorve a chuva. Ela pensou e pensou. No dia seguinte, algo dentro de Lili havia mudado. Inspirada pelo conselho do amigo Theo, ela decidiu tentar algo novo. Sem pressa, sem cobrança, ela foi até uma acácia, parou e respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Em vez de olhar para o céu, ela olhou só um pouquinho para frente e deu um pequeno passo. Depois, respirou de novo e deu outro passo, e mais outro. Ela se concentrou em não olhar lá para baixo. Em vez disso, focou seu olhar nas folhas verdes e bonitas. Ela ouvia o som do vento sussurrando entre os galhos. Sentia o chão firme e seguro sob suas patas. A cada passo, a cada respiração, aquele medo gigante que morava em seu peito parecia ficar um pouquinho menor. Era como se, a cada passinho, ela dissesse pro medo: eu sei que você está aí, mas quem manda agora sou eu. E assim, passo a passo, folha a folha, Lili foi subindo. Quando percebeu, estava comendo umas folhas deliciosas, um pouco mais altas do que de costume, sem aquela pressa de chegar ao topo, sem a pressão de ser igual às outras. Ela simplesmente estava ali, presente, no seu próprio tempo. E então, um sorriso enorme e feliz iluminou seu rosto. Um sorriso de quem descobre a própria força. Naquele momento, Lili entendeu que podia ser alta do seu jeito, que não precisava ser igual a ninguém para ser especial. O medo não tinha sumido por completo. Ele ainda aparecia de vez em quando para dar um oi, mas agora ele não mandava mais. Quem mandava era Lili. E assim, meus amores, Lili aprendeu que todos nós temos nossos medos, grandes ou pequenos, e que tudo bem ir devagar, no nosso próprio ritmo. O importante é nunca desistir da gente mesmo e sempre dar o próximo passinho com coragem. E antes da vovó se despedir, deixa eu pedir uma coisinha. Se vocês gostaram dessa historinha, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem no canal da vovó. E deixem um like bem bonito, porque cada curtida ajuda a vovó a continuar contando histórias cheias de amor e carinho. Agora fechem os olhinhos, respirem fundo e lembrem-se sempre: vocês são incrivelmente especiais, do jeitinho único que são. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama muito vocês. Venham cá, meus amores. Sentem aqui pertinho da vovó. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu de verdade. Uma história que faz o coração da gente ficar um pouquinho apertado, mas também bem quentinho, de tanto amor. É a história de um cachorrinho muito especial, um amigo de todo mundo, chamado Orelha. Orelha era um cachorrinho vira-lata, todo pretinho e um pouco gordinho, sabe? Ele nasceu bem pequenininho, numa noite muito, muito fria. Mal tinha aberto os olhinhos e, de repente, se viu sozinho no mundo. A mamãe dele, por algum motivo, não voltou. E o filhotinho ficou ali, tremendo de frio e de medo, sem entender o que estava acontecendo. Mas o mundo, meus anjinhos, tem dessas coisas. Às vezes ele machuca, mas às vezes ele também abraça bem forte. E foi o que aconteceu com o Orelha. Uma pessoa de coração muito bom passou por aquele cantinho
e viu aquele serzinho tão pequeno e indefeso. Essa pessoa não levou a Orelha para casa, mas prometeu a si mesma que ele nunca mais sentiria fome. E assim foi. Todo santo dia, um potinho com ração, um copinho com água fresca, um olhar de cuidado, um afago na cabeça. E com esse carinho, Orelha foi crescendo. Ele cresceu na rua, é verdade, mas ele nunca cresceu sem amor. Aos pouquinhos, o bairro inteiro começou a conhecer aquele cachorrinho simpático, de orelhas grandes e caídas, e um olhar que parecia um poço de doçura. As crianças que passavam indo para a escola paravam para fazer um carinho na sua cabeça. Os vizinhos, quando saíam para trabalhar, sempre dividiam um pedacinho do pão. Alguém viu ele dormindo no sereno e trouxe uma caixa de papelão. Outra pessoa trouxe um paninho velho para forrar. E assim, de pouquinho em pouquinho, com o amor de cada um, Orelha ganhou uma casinha. Era uma casinha simples, mas era a casinha mais rica do mundo, porque era feita de carinho. E o melhor de tudo é que ele não estava mais sozinho. Logo ele fez 2 grandes amigos, 2 companheiros inseparáveis. O primeiro era o Caramelo, o amaltro virolota sempre alegre, que vivia abanando o rabo. O segundo era o Fumaça, um cachorrinho pretinho igual a ele, mas bem calminho, um verdadeiro lorde. Os 3 eram uma turma, dormiam juntinhos para se aquecer nas noites frias, brincavam de correr pela praça e cuidavam um do outro como verdadeiros irmãos. Se alguém chegava perto com má intenção, os 3 latiam juntos para proteger seu território. Orelha se tornou o cão comunitário do bairro. Ele era um tesouro compartilhado. Ele não tinha um dono, mas na verdade ele era de todo mundo. E por ser amado por tantos, ele aprendeu a confiar. Ele confiava nos humanos de um jeito puro, sem maldade. Sempre que alguém se aproximava, ele já ia abanando o rabinho, se esfregando nas pernas, pedindo um carinho, sem medo nenhum. Ele era a alegria da rua. O tempo voa, né, meus amores? E os anos passaram. Orelha chegou aos seus 10 aninhos de vida. Já era um senhorzinho. Andava mais devagar, o pelo já tinha uns fiozinhos brancos, mas a doçura no olhar continuava a mesma. Ele continuava acreditando que todo ser humano tinha um coração bom, porque foi isso que a vida ensinou para ele. Infelizmente, nem todo mundo no mundo sabe cuidar do que é frágil e precioso. Um dia, pessoas com o coração vazio de amor fizeram uma maldade muito grande com o Orelha. Machucaram ele. Não foi justo, não foi certo. Foi uma covardia. E a vovó prefere não entrar nos detalhes tristes, porque o que a gente precisa lembrar do Orelha é só a parte boa. O bairro inteiro se mobilizou. Orelha foi socorrido, levado ao veterinário, recebeu todo o cuidado, todo o carinho que merecia. Mas o corpinho dele já estava cansado. Já tinha vivido muitas aventuras. E então, numa noite, de forma bem silenciosa e tranquila, o Orelha descansou para sempre. A vovó, quando pensa nisso, gosta de imaginar uma cena. Gosta de imaginar que no exato momento em que ele fechou os olhinhos pela última vez, Jesus estava lá, ajoelhado na frente dele, com os braços abertos e um sorriso gentil dizendo: "Vem, meu amigo Orelha, vem pra cá. Aqui no céu dos cachorrinhos, você nunca mais vai sentir dor nem medo. Hoje, o nosso amigo Orelha mora nesse lugar especial. Ele corre pelos campos verdinhos, sem se cansar brinca com outros anjinhos de 4 patas, e com certeza, continua olhando lá de cima, por aquele bairro, que um dia o acolheu, e ensinou a ele o verdadeiro significado da palavra amor. E a lição que essa história nos deixa, meus anjinhos, é a mais importante de todas. Os animais sentem, os animais confiam, e eles nos amam de um jeito que a gente nem consegue entender. Eles amam com a alma. Por isso, quem machuca um bichinho, quem maltrata um ser indefeso, está machucando a parte mais bonita do próprio coração. Agora, antes de dormir, a vovó quer pedir uma coisa bem importante para vocês. Um combinado nosso, tá bom? Vamos prometer que vamos sempre cuidar dos animaizinhos. Seja o nosso cachorrinho, o gatinho do vizinho ou o cachorrinho da rua. Vamos sempre defender quem não sabe se defender e espalhar bondade e carinho por onde a gente passar. Combinado? Durmam com um coração quentinho e cheio de amor, porque foi isso que o Orelha, o amigo de todo mundo, mais nos ensinou. Boa noite, meus amores. Um beijo da vovó.